Capítulo 16. Homens imaturos. Mais de 20 anos se passaram desde que escrevi o último capítulo deste livro. De lá para cá, o mundo mudou radicalmente, sendo que grande parte dessas mudanças se deu na esfera da tecnologia, que aumentou, da geografia física do planeta, das fronteiras nacionais e da cultura de cada país. A praga de nossos dias já não é mais o pai ausente, e sim o descaso do pai em relação ao lar. A diferença é que, embora presente em casa, falta a este um interesse genuíno pelos membros da família. Um estudo realizado pela Universidade de Colômbia mostrou que os filhos criados apenas pela mãe achavam-se em melhores condições do que aqueles que tiveram um pai indiferente em casa. O descaso paterno em relação à família é a praga de nossos dias. Hoje, mais do que nunca, certas questões culturais têm sido consideradas responsáveis pelos estupros, divórcios, drogas, enfermidades e outros males. Muitos dizem que a causa desses infortúnios é o colapso da família. E o que mina a estrutura familiar é a indiferença do pai. Os sociólogos afirmam que a indiferença paterna é fruto da imaturidade dos homens. Trata-se de um problema de proporções epidêmicas, presente em todas as partes do mundo. Milhões de crianças que estão crescendo sem o cuidado dos pais se tornarão um problema no futuro. Como profetizou Isaías, os opressores do meu povo serão crianças. Isaías 3:12. Só somos jovens uma vez na vida, mas podemos passar a vida inteira nos comportando de modo imaturo. O Senhor aprova quem tem o coração como o de uma criança, mas condena atitudes infantis e imaturas. O propósito dos 5 dons de ministério dados à Igreja é prover as condições para que os homens possam amadurecer, isto é, chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Desde que lancei a primeira edição de Homem ao Máximo, tenho literalmente viajado por todo o mundo, levado a mensagem de que hombridade consiste em ser semelhante a Cristo. Certa vez, um membro da Câmara dos Lordes, na Inglaterra, exclamou durante um de nossos encontros: "É a maior verdade que já ouvi em toda a minha vida. Sempre que falo sobre essa questão da infantilidade, digo que, quando o homem se comporta como criança, ele força a esposa a agir como se fosse mãe dele. Um problema ainda mais grave é que nenhum homem faz amor com a própria mãe. Quem ouve essa afirmativa quase sempre solta alguma exclamação. O fato, no entanto, é verdadeiro. Quando a infantilidade do homem começa a criar problemas no relacionamento íntimo dele com a esposa, normalmente ele se põe a culpar a mulher, acusando-a de frigidez, ou dizendo que ela não o compreende. Porém, a verdade é que ela o entende bem demais. Hoje, uma das evidências mais típicas dessa postura infantil no homem é a compulsão pela pornografia. Esta, como qualquer outra forma de perversão, promete beneficiar e dar prazer, mas ao final apenas engana e escraviza. Promete intimidade, mas a intimidade que oferece se limita a quem faz o uso dela. A pornografia, flagelo da sociedade moderna no mundo inteiro, é idolatria. Através dela, o homem cria imagens na mente que o levam a se masturbar. O hábito da masturbação é, na verdade, um ato de adoração, em que o homem adora o ídolo, isto é, a imagem criada na mente. Os altos da mente são semelhantes aos altares idólatras que a nação de Israel edificou a fim de tornar o lugar da adoração a Deus Jeová. O que temos de fazer é derrubar toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, 2 Coríntios 10:5, usando as armas espirituais de nossa milícia. O homem infantil é, na verdade, imaturo. A maturidade não vem à medida que envelhecemos, mas sim quando passamos a aceitar a responsabilidade por nossos atos. O primeiro Adão, no jardim do Éden, negou-se a aceitar a culpa pelo que fizera.
Já o último Adão, o Senhor Jesus Cristo, tomou sobre si a responsabilidade pelos erros de toda a humanidade. Essa é a característica diferenciadora dos homens. No extremo, temos aqueles que não conseguem assumir sequer a responsabilidade pelos próprios atos. No outro, estão os que se responsabilizam não só pelo que fazem, mas também por suas famílias e pelo mundo, a favor de quem Cristo morreu. Os primeiros são imaturos e infantis, os demais são amadurecidos, homens de aliança que se espelham em Cristo. Todo homem pode escolher se vai ser um mero indivíduo do sexo masculino, um homem ou um varão de aliança. Jesus indagou: aqui, pois, compararei os homens da presente geração, e aqui são eles semelhantes? Lucas 7:31. Em seguida, respondeu à própria pergunta, dizendo: são como um grupo de crianças que reclamam com seus amigos. Vocês não gostam quando tocamos música alegre, e também não gostam quando tocamos músicas de enterro. Pois João Batista costumava ficar sem comer e nunca tomou, em toda a sua vida, nenhuma gota de bebida forte. E vocês disseram: esse deve estar louco. Porém, eu como e bebo vinho. Então vocês dizem: que comilão é Jesus, e ele bebe vinho também, e anda com a pior espécie de amigos. Porém, eu sei que vocês sempre pretendem justificar suas contradições. Lucas 7, do 32 ao 35. Um ditado mais atual diz o seguinte: se minha maneira de jogar é diferente da sua, então você vai pegar sua bola e voltar para casa. E vemos homens adultos dizerem às esposas: ou faz as coisas do meu jeito, ou rua. Que criancice! Durante uma reunião em que se discutia um acordo de paz para o conflito étnico na Sérvia, um ditador se levantou e deixou a mesa. Ao sair, comunicou com a atitude e as palavras o seguinte: como não querem jogar pelas minhas regras, então estou fora. Este homem, supostamente maduro e culto, agiu como uma criança, permitindo que o massacre na Sérvia continuasse. Certos indivíduos religiosos estão tão enfiados nas tradições dos homens e na autoridade eclesiástica que se negam a ouvir o que Jesus diz a respeito deles. Agem como crianças ao afirmarem: se não concordam com minhas regras, não têm comunhão comigo. Jesus falou aos religiosos de sua época que a razão de eles rejeitarem a ele e ao seu antecessor, João Batista, estava no fato de estes não terem acatado as regras e normas daqueles. Na verdade, os religiosos estavam agindo como crianças. Em sua mesquinhez, batiam o pé para que outros vivessem segundo a sua mentalidade, que era, aliás, uma racionalização para os seus erros. O homem que segue uma mentalidade alheia como forma de racionalizar os próprios erros está, na verdade, acolhendo os seus fracassos. Ser capaz de superar os erros é um indicativo de maturidade, mas viver no erro ou conviver com ele é uma estupidez e uma criancice. Temos de crescer. Há um provérbio que diz: para aprender é preciso estar disposto a ser ensinado. Seja no mercado de trabalho ou no ministério, a demanda não é por indivíduos disponíveis, mas sim por aqueles que são ensináveis. Aliás, se alguém não é humilde para aprender, nem está disposto a isto, não se admira que esteja disponível. Não é fácil ensinar um homem que pensa já dominar o assunto. Ninguém quer conviver com alguém que prefere ser ignorante a demonstrar a humildade necessária para aprender. Os religiosos estão mais preocupados com seu status pessoal nas organizações burocráticas de que são parte do que com a posição que ocupam no reino de Deus. Hoje, com a internet, o envolvimento de homens imaturos com a pornografia tem se agravado ainda mais. O conteúdo erótico veiculado na rede é hoje tão comum
que já está se tornando um estilo de vida. Os valores da geração passada foram derrubados por uma mentalidade e uma conduta típicas de uma cultura que trata a perversão e a pornografia como aceitáveis. 57% dos jovens norte-americanos não veem mal nenhum no homo e no bissexualismo. Tolerância é a nova palavra usada para exprimir um estilo de vida politicamente correto. Os universitários são forçados a aceitar práticas e atitudes intoleráveis à luz da Bíblia. Quando não fazem, posicionando-se ao lado do que a palavra diz, são isolados pelos outros e taxados de fanáticos ou de coisa pior. No livro How God Saved the World, Como Deus Salvou o Mundo, o pastor Jim Garlow, ao falar sobre a perseguição que a igreja sofreu na segunda metade do segundo século, afirma: porque os imperadores estavam tão determinados a matar os cristãos, a razão é que estes, além de se negarem a declarar que César era Deus, não adoravam os deuses do povo romano e eram vistos como um grupo intolerante em relação às demais religiões. Não obstante a perseguição, o cristianismo se expandiu. Tertuliano, um dos líderes da igreja primitiva, escreveu: prossigam, torturem-nos, esmaguem-nos. Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. A perseguição não foi capaz de conter a fé cristã. Pelo contrário, o cristianismo floresceu em meio a ela. Tertuliano, um homem franco e contundente, usou sua argúcia e maneira enérgica de falar para conclamar os cristãos a abandonarem a inércia e a frouxidão moral e assumirem uma fé radical e abnegada. Viveu o cristianismo de modo muito sincero e resoluto. Via-se incomodado pela apatia dos cristãos de Cartago, cidade de cerca de 750 mil habitantes. Em uma seção de sua obra, o teólogo desafia os cristãos a não apenas serem firmes e diligentes em sua conduta, mas também a nunca fugirem da perseguição. Em parte, uma das razões que atraiu Tertuliano ao cristianismo foi a coragem dos mártires. Foi o primeiro a declarar que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Com isso, estava dizendo que o testemunho daqueles que morreram pela fé levava outros a abraçá-la. Atualmente, muitos jovens estão estudando a vida dos mártires, crendo que um dia poderão ser um deles. Enquanto isso, os membros mais antigos, mais amadurecidos e sisudos da igreja estão assentados nos bancos, apáticos. Muitos da velha guarda atual toleram atitudes banidas durante a própria juventude. Provérbios 14:14 afirma que o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta. Como esses indivíduos religiosos participam das reuniões da igreja sem o entusiasmo que resulta de amar a Cristo, ungido de Deus, este permite que eles encontrem alegria e satisfação fora da casa do Senhor. Os cidadãos de hoje, imersos num sistema cultural que tem trocado o caráter pelo que é material, estão semeando o vento e vão colher tempestade. Ao votarem para os mais elevados cargos administrativos, escolhem candidatos que não têm compromisso com a honestidade, nem com os valores morais e étnicos, homens pobres de caráter. O mundo está sendo preparado para aceitar o anticristo, e essa realidade é geral. Se em algum momento houve a necessidade de os homens se agarrarem ao que a palavra de Deus diz e se posicionarem ao lado de Cristo, esse momento é agora. O exemplo dos 3 rapazes hebreus nos ensina que nosso compromisso com Deus sobressai quando nos levantamos em meio a uma multidão que se prostrou ao mundo. A hora da decisão se aproxima. Você vai se prostrar ou tomará uma posição de peito aberto ao lado de Cristo?